A noite em Milão começava a ganhar vida quando Vittorio Santangelo atravessou as portas do restaurante La Stella de Ouro. Seus passos ecoavam com uma autoridade que dispensava apresentações. Homens curvavam-se ligeiramente em sua direção, mulheres desviavam o olhar com uma mistura de fascínio e cautela. Aos 43 anos, Vittorio comandava a mais influente família do crime organizado no norte da Itália, e todos sabiam disso. O restaurante pertencia a ele, é claro. Como quase tudo naquela parte da cidade. As mesas estavam dispostas com precisão milimétrica, toalhas brancas imaculadas, cristais que refletiam a luz âmbar dos candelabros. O aroma de molho de tomate fresco, manjericão e pão assado no forno de lenha pairava no ar, misturado ao perfume caro das clientes e ao cigarro cubano que um dos seus homens fumava discretamente no canto. Marco e Giuseppe flanqueavam Vittorio, como sempre. Dois homens enormes, com ombros que pareciam ter sido esculpidos em pedra e expressões que raramente mudavam. Eles varreriam a sala com os olhos, identificando cada rosto, cada movimento, cada possível ameaça. Nada acontecia sem que eles percebessem. A mesa de Vittorio já estava preparada. A melhor do restaurante, naturalmente, posicionada estrategicamente para que ele pudesse observar tanto a entrada principal quanto a cozinha. Dom Santangelo nunca se sentava de costas para a porta. Essa era uma lição que seu pai lhe ensinara ainda criança, nas ruas sujas de Nápoles, muito antes do poder, muito antes do dinheiro. Ele ajeitou o terno brione azul marinho, passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas que só aumentava seu ar de distinção, e sentou-se com a elegância de quem nasceu para estar no comando. Marco e Giuseppe posicionaram-se nas mesas adjacentes, nunca comendo, sempre vigilantes. O maitre, um homem magro de 50 anos chamado Alberto, aproximou-se com reverência. Dom Santangelo, é uma honra tê-lo conosco esta noite. O chefe preparou pessoalmente o ossobuco, exatamente como o senhor aprecia. Vittorio acenou levemente com a cabeça, um gesto mínimo que era tudo que Alberto precisava. O maitre afastou-se rapidamente, estalando os dedos para que os garçons soubessem que o patrão deveria ser atendido com perfeição absoluta. Mas foi então que ela apareceu. Vittorio estava acostumado a garçonetes bonitas. Contratava-as pessoalmente, afinal. Mas havia algo diferente naquela. Ela atravessava o salão com uma bandeja equilibrada na mão direita, movendo-se entre as mesas com uma graça que não parecia estudada. Cabelos escuros presos em um coque elegante, algumas mechas rebeldes emoldurando um rosto que poderia ter saído de uma pintura renascentista. Olhos verdes como os campos da Toscana na primavera. E algo mais, algo na maneira como ela se movia, como se não estivesse completamente ali, como se parte dela existisse em outro lugar. Vittorio sentiu algo estranho no peito. Uma pressão. Passou a mão pela gravata de seda, franzindo levemente as sobrancelhas. Devia ser o estresse. As últimas semanas haviam sido particularmente tensas. Negociações com as famílias de Roma, problemas com o carregamento na fronteira com a Suíça, um traidor entre seus próprios homens que precisará ser lidado. A garçonete parou em uma mesa próxima, servindo vinho tinto com movimentos precisos. Ela sorria para o cliente, mas era um sorriso profissional, educado, vazio de verdadeira emoção. Vittorio conhecia bem esse tipo de sorriso. Usava-o constantemente. Giuseppe inclinou-se discretamente em sua direção. Dom Santangelo, o senhor está bem? Perfeitamente, respondeu Vittorio, mais ríspido do que pretendia. Mas não estava. A pressão no peito aumentava. Começou como um desconforto vago e agora parecia uma garra apertando seu coração. Suor começou a formar-se em sua testa. Isso era ridículo. Ele era Vittorio Santangelo. Não ficava doente. Não demonstrava fraqueza. Tentou pegar o copo de água na mesa, mas sua mão tremia. Apenas ligeiramente, mas o suficiente para que Marco notasse. Seu guarda-costas levantou-se imediatamente, aproximando-se. Patrão? A sala começou a girar. As luzes dos candelabros multiplicaram-se, borraram-se. As conversas ao redor transformaram-se em um zumbido distante e incompreensível. Vittorio tentou falar, ordenar que Marco voltasse ao seu lugar, que ninguém fizesse alarde, mas as palavras não saíam. Sua língua parecia de chumbo. Foi então que seus olhos encontraram os dela. A garçonete estava a apenas alguns metros de distância agora, e havia parado, observando. Não com a curiosidade mórbida dos outros clientes que começavam a perceber que algo estava errado. Mas com algo diferente. Reconhecimento, talvez. Ou compaixão. Ou ambos. A dor explodiu em seu peito como uma bomba. Vittorio levou a mão ao coração,
os olhos arregalados, a respiração presa na garganta. Tentou levantar-se, mas suas pernas não obedeciam. O mundo inclinou-se violentamente para o lado. E então, nada. A escuridão o engoliu como uma onda. Vozes. Distantes, abafadas, como se viessem de debaixo d'água. Vitório lutou contra a inconsciência, tentando forçar os olhos a abrirem. Seu corpo parecia feito de pedra, pesado e não responsivo. Chamem uma ambulância. Agora. Era a voz de Alberto, o maitre, aguda de pânico. Afastem-se. Deem espaço para ele respirar. Marco, tentando manter o controle da situação mesmo enquanto a voz traía seu próprio desespero. Alguém sabe fazer massagem cardíaca? Uma voz de mulher, desconhecida. Vitório conseguiu abrir os olhos, apenas uma fenda. Estava deitado no chão. Podia ver o teto ornamentado do restaurante, os afrescos de anjos e vinhas que ele próprio havia encomendado. Rostos apareciam sobre ele, preocupados, assustados. Giuseppe estava ao telefone, berrando ordens para alguém. Marco segurava sua mão, algo que o gigante nunca fizera antes. E então, ela. A garçonete afastou Marco gentilmente mas com firmeza. Ajoelhou-se ao lado de Vitório. Seus olhos verdes encontraram os dele, e havia algo ali que ele não conseguia nomear. Ela colocou os dedos em seu pescoço, verificando o pulso. Seu coração está acelerado demais, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Sua voz era suave, com um sotaque que Vitório não conseguia identificar em seu estado confuso. Não era milanês. Não era nem mesmo do norte. Ela inclinou-se mais perto. Tão perto que Vitório podia sentir o calor de sua respiração. Os outros ao redor pareciam ter desaparecido. Havia apenas ela, aqueles olhos verdes, aquele rosto sereno. E então, ela sussurrou em seu ouvido. Em italiano. Mas não o italiano moderno das ruas de Milão. Era algo mais antigo, as palavras carregadas de uma cadência que parecia vir de séculos atrás. Respira, figlio della notte. La morte non ti vuole ancora. E o tuo débito não é saudato. Respire, filho da noite. A morte não te quer ainda. Sua dívida não está paga. As palavras deveriam ser sem sentido. Delírios de uma mente privada de oxigênio. Mas elas atingiram Vitório como um raio. Seus olhos arregalaram-se completamente. O ar entrou em seus pulmões em uma inalação desesperada e dolorosa. Seu coração, que parecia prestes a explodir momentos antes, começou a encontrar um ritmo mais regular. A garçonete afastou-se, levantando-se com a mesma graça com que se movera pelo salão antes. Sua expressão era inalterável, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele vai ficar bem, anunciou ela para os outros. O pulso está estabilizando. Mas a ambulância ainda deve levá-lo para ser examinado adequadamente. Marco olhou para ela com desconfiança e gratidão misturadas. Quem é você? Como sabe disso? Ela não respondeu. Simplesmente pegou sua bandeja, que alguém havia colocado em uma mesa próxima, e voltou ao trabalho como se servir vinho fosse a única coisa que importava no mundo. Os paramédicos chegaram minutos depois, um turbilhão de uniformes verdes e equipamentos médicos. Colocaram Vitório em uma maca, conectaram-no a monitores, fizeram perguntas que ele mal conseguia processar. Seu cérebro ainda estava preso naquele momento, naquelas palavras sussurradas. Filho da noite. Sua dívida não está paga. O que aquilo significava? Enquanto era levado para fora do restaurante, Vitório virou a cabeça, procurando-a. Ela estava perto da cozinha agora, entregando um pedido ao chefe. Por um breve instante, seus olhos encontrarão-se novamente através do salão caótico. E ela sorriu. Não um sorriso profissional e vazio de antes. Mas algo genuíno, antigo, e inexplicavelmente triste. Depois, ela desapareceu pela porta da cozinha, e Vitório foi engolido pela noite de Milão. O Hospital San Raffaele era o melhor da cidade, e Vitório tinha um andar inteiro à sua disposição. Não oficialmente, é claro. Oficialmente, ele era apenas mais um paciente. Mas os médicos sabiam quem ele era. Todos sabiam. E então ele recebia o melhor quarto, os melhores especialistas, e uma privacidade que só o dinheiro e o poder podiam comprar. Dr. Ferretti, um cardiologista de 60 anos com óculos de armação dourada e uma reputação impecável, examinou os resultados dos testes pela terceira vez. Vitório estava sentado na cama, usando um roupão hospitalar que odiava, conectado a uma máquina que monitorava cada batimento do seu coração. Não consigo encontrar nada, Dom Santangelo, admitiu finalmente o doutor,
a frustração evidente em sua voz. Seus níveis de enzimas cardíacas estão normais. Não há bloqueios nas artérias coronárias. A função do seu coração está perfeita, na verdade. Para um homem da sua idade, está melhor do que eu esperaria. Então por que desmaiei? Perguntou Vitório, a voz ainda um pouco rouca. Poderia ter sido uma síncope vasovagal. Uma queda súbita na pressão arterial. Estresse, talvez. O senhor tem estado sob pressão recentemente? Vitório quase riu. Pressão. Como se sua vida fosse algo diferente de uma pressão constante e esmagadora. Posso ir? Eu recomendaria que ficasse para observação durante a noite. Posso ir? Repetiu Vitório, e desta vez não era uma pergunta. Dr. Ferretti suspirou, removendo os óculos para limpar as lentes. Sim. Mas, por favor, se sentir qualquer sintoma novamente. Ligarei imediatamente, mentiu Vitório. Marco estava esperando do lado de fora do quarto, com Giuseppe conversando baixo com dois outros homens que Vitório não reconheceu imediatamente. Sua família havia mobilizado um exército pessoal esta noite, aparentemente. A notícia de que Dom Santangelo havia colapsado devia ter se espalhado pelas ruas como fogo. Quero ir ao restaurante, disse Vitório assim que saiu do quarto. Marco trocou um olhar preocupado com Giuseppe. Patrão, talvez devesse descansar. Podemos levar o senhor para casa, ou para a vila em como? O restaurante, repetiu Vitório, usando o tom que não admitia discussão. Eles obedeceram, é claro. Sempre obedeciam. O carro deslizou pelas ruas de Milão, a cidade agora banhada pela luz prateada da lua cheia. Era tarde, passava da meia-noite, e La Stella de Ouro estaria fechando. Mas isso não importava. Vitório tinha as chaves. Tinha sempre as chaves de tudo que possuía. O restaurante estava vazio quando entraram, apenas alguns funcionários fazendo a limpeza final. As mesas haviam sido limpas, as cadeiras colocadas no lugar, o chão varrido até brilhar. O chefe havia ido embora. Alberto havia ido embora. A maioria dos garçons também. Mas ela estava lá. Sentada em uma mesa nos fundos do salão, contando gorjetas à luz fraca de uma única lâmpada. Ainda usava o uniforme preto e branco, mas havia soltado os cabelos agora, que caíam em ondas escuras sobre seus ombros. Ela ergueu os olhos quando Vitório entrou, mas não pareceu surpresa. Dom Santangelo, disse ela, sua voz calma. Não esperava que voltasse tão cedo. Como se chama? Perguntou ele, atravessando o salão em sua direção. Marco e Giuseppe seguiram, mas ele levantou uma mão, ordenando que parassem. Eles obedeceram, mas permaneceram alertas, mãos próximas às armas escondidas sob os paletós. Sofia, respondeu ela, voltando sua atenção às moedas e notas sobre a mesa. Sofia Marconi. Não lembro de ter contratado ninguém com esse nome. Não contratou. Vim através do Alberto. Ele disse que precisavam de garçonetes extras para a noite. Trabalho temporário. Vitório puxou uma cadeira, sentando-se à frente dela. Estudou seu rosto sob a luz fraca. Ela não podia ter mais de 25 anos, mas havia algo em seus olhos que sugeria muito mais. Uma profundidade que não combinava com sua juventude aparente. O que me disse? Perguntou ele. Quando desmaiei. O que sussurrou no meu ouvido? Sofia parou de contar o dinheiro. Suas mãos ficaram imóveis sobre a mesa. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, finalmente, ergueu os olhos para encontrar os dele. Disse para você respirar. Não. Disse mais que isso. Em italiano. Italiano antigo. Filho da noite. Sua dívida não está paga. O que significa? Um sorriso triste tocou os lábios de Sofia. Significa que não é sua hora de morrer, Dom Santangelo. Ainda não. Você tem coisas a acertar primeiro. Que coisas? Isso, você terá que descobrir sozinho. A frustração cresceu no peito de Vitório. Ele não estava acostumado a não receber respostas quando as exigia. Quem é você realmente? Uma médica? Uma enfermeira? Sou apenas uma garçonete, respondeu Sofia, voltando a contar seu dinheiro. Mentira. Ela riu, um som suave e melancólico. Todos mentimos, Dom Santangelo. Alguns apenas mais elaboradamente que outros. Vitório inclinou-se para a frente, sua voz baixa e perigosa. Não brinque comigo, garota. Eu poderia? Poderia o quê? Interrompeu ela, seus olhos verdes prendendo-se aos dele com uma intensidade que o fez recuar ligeiramente. Me ameaçar? Me fazer mal? Acha que tenho medo de você, Vitório Santangelo? Acha que tenho medo da morte?
Era a primeira vez que alguém o interrompia em anos. A primeira vez que alguém usava seu nome completo sem o título de Dom. E, estranhamente, Vitório descobriu que não estava com raiva. Estava, intrigado. Sabe o que eu faço? Disse ele, não era uma pergunta. Sei. Todo mundo sabe. E mesmo assim não tem medo. Tenho medo de muitas coisas, respondeu Sofia, guardando o dinheiro em uma pequena bolsa. Mas você não está entre elas. Ela levantou-se, pegando um casaco velho pendurado na cadeira ao lado. Era surrado, provavelmente já tinha visto dias melhores há muito tempo. Um contraste gritante com os vestidos caros e joias das mulheres que normalmente cercavam Vitório. Trabalha aqui amanhã? Perguntou ele, antes que pudesse se conter. Sofia parou, olhando por cima do ombro. Não sei. Talvez. Depende de Alberto precisar de mim. Diga a Alberto que preciso que você trabalhe aqui. Todas as noites. Pagarei o dobro do que ganha. Por quê? Porque eu ordeno. Outro sorriso triste. Sua arrogância vai matá-lo um dia, Vitório Santangelo. Talvez até antes que sua dívida seja paga. E então ela saiu, desaparecendo pela porta dos fundos do restaurante, deixando Vitório sentado sozinho sob a luz fraca, com mais perguntas do que respostas. Os dias seguintes foram uma tortura de curiosidade e frustração. Vitório voltou ao La Stella de Ouro na noite seguinte, e na seguinte, e em todas as noites da semana. Sofia estava lá todas as vezes. Alberto, quando questionado, explicou nervosamente que havia recebido uma mensagem de Sofia dizendo que aceitaria um trabalho fixo, se ainda estivesse disponível. Ela trabalhava em silêncio, servindo mesas com a mesma graça eficiente de antes. Mas agora Vitório observava. Observava como os clientes reagiam a ela. Observava como ela nunca parecia cansada, mesmo em noites particularmente movimentadas. Observava como, às vezes, ela parava e olhava pela janela para a rua, com uma expressão de saudade que partia o coração. Ele tentou falar com ela várias vezes. Mas Sofia era escorregadia como água. Sempre educada, sempre profissional, mas nunca revelando nada real. Era como tentar segurar neblina. Vitório ordenou que Marco investigasse. Descobriu-se que Sofia Marconi havia aparecido em Milão 3 meses atrás. Nenhum histórico antes disso. Nenhuma família conhecida. Nenhum endereço permanente registrado. Trabalhava em pequenos restaurantes e cafés, nunca ficando em lugar nenhum por muito tempo. Pagava aluguel em dinheiro por um pequeno apartamento em um bairro modesto. Não tinha amigos próximos. Não tinha contas bancárias. Era, essencialmente, um fantasma. O que a tornava ainda mais fascinante. Foi em uma sexta-feira, 2 semanas após seu colapso, que Vitório finalmente conseguiu uma conversa adequada com ela. O restaurante estava excepcionalmente cheio aquela noite, com uma festa de aniversário ocupando metade do salão. Sofia estava visivelmente cansada quando a noite finalmente terminou, seus movimentos pela primeira vez não tão graciosos, uma mecha de cabelo teimosamente caindo sobre seus olhos. Vitório esperou até que todos tivessem ido embora. Até que fosse apenas ele, Marco e Giuseppe nas sombras, e Sofia limpando a última mesa. Sente-se, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Por favor. Sofia hesitou, então suspirou e sentou-se. Cruzou os braços sobre a mesa, apoiando o queixo neles, e olhou para ele com aqueles olhos verdes impossíveis. O que quer de mim, Dom Santangelo? A verdade. A verdade sobre o quê? Sobre tudo. Sobre quem você é. Sobre o que me disse naquela noite. Sobre por que apareceu em minha vida exatamente quando. Ele parou, não querendo admitir a vulnerabilidade. Exatamente quando precisava de alguém? Completou Sofia gentilmente. Não preciso de ninguém. Todos precisam de alguém. Mesmo os homens mais poderosos. Especialmente os homens mais poderosos. São eles que estão mais sozinhos. Vitório sentiu algo apertar em seu peito novamente. Mas desta vez não era dor física. Era algo diferente. Algo que ele havia enterrado há tanto tempo que nem se lembrava do nome. Solidão. Conte-me sobre sua família, disse Sofia, mudando de assunto antes que o silêncio se tornasse muito pesado. Por quê? Porque quero saber. Porque você é mais do que o Dom Santangelo, o chefe da máfia que todo mundo teme. Você é um homem. E todo homem tem uma história. Ninguém havia perguntado sobre sua história em anos. Décadas, talvez. As pessoas presumiam que sabiam. Vitório Santangelo, nascido nas favelas de Nápoles, subiu através da violência e astúcia até o topo do submundo italiano. Fim da história. Mas havia mais.
Sempre havia mais. Meu pai era um ladrão pequeno, começou Vitório, surpreendendo-se com sua própria voz. Roubava carteiras nas ruas, vendia relógios falsificados aos turistas. Minha mãe lavava roupas para famílias ricas. Éramos pobres. Muito pobres. Dormíamos 4 pessoas em um quarto que cheirava a mofo e desespero. Sofia escutava em silêncio, seus olhos fixos nele. Quando eu tinha 12 anos, meu pai tentou roubar o homem errado. Um tenente de uma família local. Eles o encontraram 3 dias depois no porto, com um tiro na nuca. Minha mãe nunca se recuperou. Morreu de desgosto 2 anos depois. Ou talvez tenha sido a tuberculose. Difícil dizer. E você? Eu sobrevivi. Como os ratos sobrevivem. Roubando, lutando, fazendo o que fosse necessário. Até que alguém notou que eu era inteligente. Mais inteligente que os outros meninos de rua. E me deram uma oportunidade. Trabalhar para a família. Começar do nada e subir. E você subiu? Disse Sofia, não era uma pergunta. Subi. Sobre os corpos de homens que me subestimaram. Sobre as ruínas de famílias rivais. Sobre cada obstáculo que tentaram colocar no meu caminho. E agora você está aqui. No topo. Com tudo que um homem poderia desejar. Sim. E é feliz? A pergunta atingiu Vitório como um soco. Ninguém nunca lhe perguntara isso. Felicidade não era algo que homens como ele buscavam. Poder, sim. Respeito, sim. Medo, definitivamente. Mas felicidade? Não sei, admitiu ele, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Não sei se sei o que felicidade é. Sofia estendeu a mão através da mesa, cobrindo a dele. Seus dedos eram frios, mas o toque era gentil, reconfortante. Sua dívida, disse ela baixinho. A dívida que mencionei. Não é com os mortos, Vitório. É com os vivos. É com você mesmo. Com o menino que você foi, que nunca teve a chance de apenas viver. Como sabe disso? Sussurrou ele, sua voz rouca. Como pode saber? Porque reconheço almas perdidas, respondeu Sofia. Porque eu mesma sou uma. Ela retirou a mão, quebrando um momento de intimidade. Levantou-se da cadeira, alisando o uniforme. É tarde. Deveria ir para casa. Sofia, espere. Mas ela já estava saindo, desaparecendo nas sombras do restaurante vazio, deixando Vitório sozinho com seus pensamentos e o eco de palavras que ele não entendia completamente, mas que ressoavam em algum lugar profundo de sua alma. Os encontros tornaram-se um ritual. Todas as noites, após o restaurante fechar, Vitório ficava. E todas as noites, Sofia sentava-se com ele, e eles conversavam. Às vezes sobre coisas importantes, às vezes sobre nada em particular. Ela lhe contava sobre lugares que havia visitado, embora nunca especificasse quando ou porquê. Ele lhe contava sobre seus negócios, editando as partes mais sombrias, mas sendo mais honesto do que jamais fora com qualquer outra pessoa. Marco e Giuseppe observavam tudo com crescente preocupação. Não era bom para o Dom desenvolver sentimentos por alguém. Sentimentos eram fraquezas. Fraquezas podiam ser exploradas. Mas Vitório não conseguia parar. Sofia era como uma droga, e ele estava viciado. Em sua presença, ele podia esquecer por algumas horas quem era. O que era. As escolhas que havia feito. O sangue em suas mãos. Foi em uma terça-feira chuvosa que tudo mudou. Vitório estava lidando com um problema particularmente complicado. Um grupo de albaneses havia começado a operar em seu território, vendendo heroína nas ruas que ele controlava. Precisavam ser parados. Rapidamente. E de forma permanente. A reunião com seus tenentes foi tensa. Discutiram opções. Todas envolviam violência. Algumas mais do que outras. Vitório tomou sua decisão com a frieza de sempre, ordenando ações que levariam à morte de pelo menos 6 homens, talvez mais. Quando chegou ao La Stella de Ouro naquela noite, ainda podia sentir o peso dessas decisões sobre seus ombros. Marco estava ao telefone, coordenando a operação. Giuseppe verificava sua arma, preparando-se para o que viria. Sofia estava servindo uma mesa quando viu Vitório entrar. Seus olhos encontraram-se através do salão, e algo passou entre eles. Ela viu. De alguma forma, ela sempre via. Via quando ele estava carregando o peso de seus crimes. Via a escuridão que ele trazia consigo. Quando o restaurante finalmente esvaziou, Sofia sentou-se com ele como sempre. Mas desta vez, ela não sorriu. Apenas olhou para ele com aqueles olhos verdes tristes e infinitos. Você ordenou a morte de homens esta noite, disse ela. Não era uma pergunta.
Vitório congelou. Como ela poderia saber? Sofia, não minta para mim. Por favor. Já há tantas mentiras em sua vida. Não adicione mais uma entre nós. Ele fechou os olhos, assentindo. Sim. Ordenei. Eles mereciam? Eles ameaçavam meu negócio. Minha família. Se eu não agisse, eles morreriam de qualquer forma, apenas mais tarde e provavelmente de forma mais brutal, completou Sofia. Eu sei. Eu entendo a lógica. Mas entender não torna mais fácil, não é? Não, admitiu Vitório. Nunca fica mais fácil. As pessoas pensam que sim. Pensam que depois de um tempo você se torna insensível. Mas cada ordem, cada decisão, ela permanece com você. Como fantasmas. Quantos fantasmas você carrega, Vitório? Muitos. Tantos que ele havia parado de contar há anos. Você me julga? Perguntou ele, sua voz mal mais que um sussurro. Sofia pensou por um longo momento antes de responder. Não é meu lugar julgar. Cada pessoa carrega seus próprios pecados. Suas próprias escolhas. Mas vou lhe dizer isto, Vitório Santangelo, você pode ser temido, pode ser poderoso, pode ter tudo que o dinheiro pode comprar. Mas enquanto continuar acumulando dívidas de sangue, sua alma nunca conhecerá paz. Então estou condenado. Não. Ninguém está completamente condenado. Não enquanto ainda respirar. Não enquanto ainda houver escolhas a serem feitas. Que escolhas? Meu caminho foi traçado há décadas. Não posso simplesmente sair. Não funciona assim. Uma vez que você está dentro para sempre, sim. Eu sei. Mas estar dentro não significa que você não pode mudar a natureza da sua prisão. Não pode torná-la menos sombria. Vitório olhou para ela, realmente olhou, tentando entender. Quem é você, Sofia? De verdade? Porque às vezes quando fala, é como se tivesse vivido 1000 vidas. Como se soubesse coisas que nenhuma garçonete de 20 e poucos anos deveria saber. Sofia levantou-se da mesa, caminhando até a janela que dava para a rua molhada pela chuva. As luzes da cidade refletiam nas poças, criando padrões hipnóticos. Quer saber a verdade? Perguntou ela, sua voz tão baixa que Vitório teve que se esforçar para ouvir. A verdade é que eu sou velha. Muito velha. Velho de uma forma que você não entenderia. E tenho visto homens como você antes. Homens poderosos, homens violentos, homens que construíram impérios sobre ossos. E sabe o que todos eles têm em comum? O quê? Eles morrem saginhos. Sem importar quantas pessoas os cercam. Sem importar quanto medo inspiram. No final, quando a morte vem buscá-los, eles estão completamente sozinhos. E naquele momento final, todos eles desejam a mesma coisa. Desejam ter vivido diferentemente. Ter amado mais. Ter matado menos. Ter sido mais humanos. Ela virou-se para encará-lo, e Vitório viu lágrimas brilhando em seus olhos. Não quero que você seja mais um desses homens, Vitório. Não quero estar ao seu lado quando a morte finalmente vier, e vê-lo perceber, tarde demais, todas as oportunidades que perdeu de ser mais do que apenas um fantasma temido. Sofia, ele levantou-se, caminhando até ela. Eu não entendo. Por que se importa? Por que eu importo para você? Ela tocou seu rosto, seus dedos frios traçando a linha de sua mandíbula. Porque todos merecem pelo menos uma pessoa que se importe. Mesmo os monstros. Especialmente os monstros. Porque no fundo, antes de sermos monstros, fomos apenas crianças assustadas, tentando sobreviver em um mundo cruel. E então, antes que Vitório pudesse processar o que estava acontecendo, Sofia beijou-o. Foi um beijo suave, melancólico, que tinha gosto de despedida. Quando se afastou, havia algo definitivo em seus olhos. Preciso ir, disse ela. Aonde? Para longe. Por um tempo. Talvez para sempre. Pânico surgiu no peito de Vitório. Não. Você não pode. Eu preciso que você fique. Por quê? Porque você é a única coisa real em minha vida. Porque quando estou com você, me lembro de como é ser humano. Porque você me faz querer ser melhor, mesmo quando sei que é tarde demais. Mas ele não disse nada disso. Em vez disso, apenas ficou ali, observando enquanto Sofia pegava seu casaco e caminhava em direção à porta. Sofia, chamou ele, uma última tentativa desesperada. Aquilo que disse. Sobre minha dívida. Como a pago? Como encontro paz? Ela parou na entrada, olhando para ele por cima do ombro. Salvando uma vida, Vitório. Não tirando uma. Salvando uma vida. Quando fizer isso,
Quando escolher a redenção sobre a vingança, a compaixão sobre o controle, então sua dívida começará a ser paga. E então ela saiu, desaparecendo na chuva e na escuridão, deixando Vitório sozinho no restaurante vazio, com o eco de suas palavras reverberando em sua mente. Os dias seguintes foram uma agonia. Sofia não voltou ao restaurante. Vitório enviou homens para seu apartamento, mas ela havia desaparecido, deixando para trás apenas móveis vazios e silêncio. Ninguém sabia para onde ela havia ido. Era como se nunca tivesse existido. Exceto que ela existira. Vitório tinha as memórias, as conversas, aquele beijo que ainda queimava em seus lábios como fogo frio. E tinha as palavras dela, gravadas em seu cérebro, impossíveis de ignorar. Salve uma vida. Que tipo de conselho era aquele para um homem como ele? Um homem cujo poder era construído sobre a capacidade de tirar vidas, não salvá-las. Como ele poderia? A resposta veio uma semana depois. Vitório estava em seu escritório, um apartamento luxuoso no centro de Milão que servia como seu quartel-general, quando Giuseppe entrou com notícias. Um dos homens deles, um jovem chamado Luca, havia sido pego roubando. Não muito, apenas alguns milhares de euros de um carregamento. Mas o suficiente para que todos soubessem que ele era culpado. A lei da família era clara. Roubar de Vitório Santangelo era assinar sua própria sentença de morte. Não havia exceções. Não podia haver, ou outros pensariam que poderiam fazer o mesmo. Giuseppe arrastou Luca para dentro do escritório. O rapaz tinha apenas 22 anos, magro, com olhos aterrorizados que pulavam entre Vitório e a porta, calculando chances de fuga que não existiam. Dom Santangelo, começou ele, sua voz quebrando. Por favor, eu posso explicar. Silêncio, ordenou Vitório, sua voz cortando como uma lâmina. Luca fechou a boca, tremendo visivelmente. Marco entrou, carregando uma arma. A mesma arma que havia executado dúzias de traidores antes. A colocou na mesa na frente de Vitório, uma oferta silenciosa. A escolha, como sempre, era dele. Vitório olhou para a arma. Olhou para Luca, tão jovem, tão apavorado. Poderia ter sido ele, há 3 décadas. Um garoto desesperado fazendo escolhas estúpidas, tentando sobreviver. Salve uma vida. Por que você roubou? Perguntou Vitório, sua voz surpreendentemente calma. Luca piscou, claramente não esperando a pergunta. Minha irmã. Ela está doente. Leucemia. Os tratamentos custam uma fortuna, e eu pensei que se eu pegasse apenas um pouco, ninguém notaria, e eu poderia. Ele parou, percebendo que suas desculpas eram inúteis. Vitório inclinou-se para trás em sua cadeira, estudando o jovem. Marco e Giuseppe aguardavam seu veredicto, confusos pelo atraso. Normalmente Vitório era rápido nessas situações. Uma bala na cabeça, despejar o corpo em algum lugar onde serviria de aviso. Simples. Eficiente. Necessário. Mas as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. E, pela primeira vez em décadas, Vitório hesitou. Quanto sua irmã precisa? Perguntou ele finalmente. Luca piscou novamente, confusão misturada com um lampejo de esperança desesperada. O quê? Para o tratamento. Quanto precisa? 50.000 euros. Talvez mais. Mas Dom Santangelo, eu não estou pedindo. Vou pagar, interrompeu Vitório. Pagarei o tratamento da sua irmã. Todo ele. O melhor médico, o melhor hospital. Ela terá toda a chance de sobreviver. O quarto ficou em silêncio absoluto. Marco e Giuseppe olhavam para Vitório como se ele tivesse enlouquecido. Luca parecia estar prestes a desmaiar. Mas, continuou Vitório, sua voz endurecendo. Você nunca mais trabalha para mim. Nunca mais pisa em meu território. Está banido. Se eu ouvir que você voltou ao crime, se eu ouvir que você fez qualquer coisa ilegal, não haverá segunda chance. Entendeu? Luca assentiu furiosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, Dom Santangelo. Sim. Eu juro. Eu juro por tudo que é sagrado. Vou trabalhar honestamente. Vou cuidar da minha irmã. Nunca mais. Vá, disse Vitório, acenando com a mão. Antes que eu mude de ideia. Luca correu para fora do escritório como se o diabo estivesse em seus calcanhares. O que, na perspectiva dele, provavelmente estava. Quando a porta fechou, Giuseppe explodiu. Patrão, com todo respeito, que diabos foi isso? Ele roubou de nós. Traiu a família. E você apenas, o deixou ir? Paguei sua dívida, corrigiu Vitório calmamente. Mas agora todos vão pensar que podem roubar de nós.
Que podem nos trair sem consequências. Não, disse Vitório, levantando-se e caminhando até a janela que dava para a cidade. Eles vão pensar que sou imprevisível. O que é ainda mais perigoso do que ser consistente. Mantenha os inimigos adivinhando. Mantenha até mesmo seus próprios homens adivinhando. Era uma justificativa razoável. Estrategicamente sólida. Mas não era a verdade. A verdade era que Vitório havia salvado uma vida. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia como um monstro. Sentia-se quase humano. As semanas passaram. Vitório continuou comandando seu império, tomando decisões difíceis, navegando pelas águas traiçoeiras do crime organizado. Mas algo havia mudado nele. Seus homens podiam sentir. As pessoas ao seu redor podiam sentir. Ele ainda era implacável quando necessário. Ainda punia traições e protegia seu território. Mas havia momentos, pequenos momentos, onde ele escolhia misericórdia sobre violência. Onde ele encontrava soluções que não envolviam sangue. E a cada vez que fazia isso, ele pensava em Sofia. Imaginava seu sorriso triste, seus olhos verdes, aquele beijo de despedida. Imaginava que ela saberia. Que, onde quer que estivesse, ela aprovaria. Foi em uma noite de sexta, 3 meses após o desaparecimento de Sofia, que ela retornou. Vitório estava sentado em sua mesa habitual no La Estela de Ouro, sozinho, comendo o sobuco que já não tinha mais gosto. Seu apetite havia diminuído recentemente. Tudo havia diminuído, sua raiva, sua sede de poder, até mesmo sua vontade de lutar. Ele estava cansado. 43 anos de idade, mas se sentindo como 100. E então, ela estava lá. Sofia cruzou o salão como se nunca tivesse partido, vestindo o mesmo uniforme preto e branco, o cabelo preso no mesmo coque elegante. Seus olhos encontraram os dele, e ela sorriu. Não o sorriso triste de antes. Mas algo mais brilhante. Mais esperançoso. Vitório levantou-se tão rapidamente que derrubou a cadeira. Não se importou. Atravessou o restaurante, não se importando com os olhares dos outros clientes, não se importando com Marco e Giuseppe pulando em alerta, mãos em suas armas. Sofia, sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Você voltou. Voltei, concordou ela, aqueles olhos verdes dançando. Não podia ficar longe para sempre. Por que você foi? Porque você precisava de tempo. Tempo para decidir quem você queria ser. Sem minha influência, sem minhas palavras em sua cabeça. Você precisava fazer as escolhas sozinho. Luca, disse Vitório, e Sofia assentiu. Ouvi sobre isso. Você salvou uma vida. Uma vida não é suficiente. Não perto de todas as que eu tirei. Não, concordou Sofia. Uma vida não é suficiente. Mas é um começo. É o primeiro passo de uma jornada muito longa. E você deu esse passo, Vitório. Você escolheu compaixão sobre controle. Redenção sobre vingança. Vitório tocou seu rosto, certificando-se de que ela era real, que não era apenas mais um fantasma para assombrá-lo. Fique, pediu ele. Desta vez, fique. Não me deixe novamente. Sofia cobriu a mão dele com a sua. Posso ficar por um tempo. Mas precisa entender, Vitório. Eu não sou como outras mulheres. Não posso ser possuída, controlada ou mantida. Vou e venho como a maré. É minha natureza. Então eu vou aprender a viver com a maré, disse Vitório. Aproveitar os momentos em que ela está aqui, e sobreviver aos momentos em que ela se foi. Sofia riu, e era o som mais bonito que Vitório já havia ouvido. Você mudou, observou ela. Você me mudou. Não. Eu apenas mostrei quem você poderia ser. Você fez o trabalho de se tornar essa pessoa. Eles ficaram ali por um longo momento, no meio do restaurante cheio, completamente alheios a todos os outros. Então, Sofia inclinou-se e sussurrou em seu ouvido, em italiano moderno desta vez, não nas palavras antigas de antes. Sua dívida está sendo paga, filho da noite. Lentamente, dolorosamente, mas está sendo paga. Continue fazendo as escolhas certas. Continue escolhendo a luz sobre a escuridão. E talvez, um dia, você encontre a paz que procura. Vitório fechou os olhos, respirando o perfume dela, guardando este momento na memória. E se eu nunca encontrar paz? Então pelo menos você terá vivido tentando. E isso, Vitório Santangelo, é mais do que a maioria dos homens pode dizer. Ela se afastou, voltando ao trabalho como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido. Tudo havia mudado. E enquanto Vitório voltava para sua mesa, sentando-se sob a luz âmbar dos candelabros,
Observando Sofia se mover com graça entre as mesas, ele sentiu algo que não havia sentido em décadas. Esperança. Talvez ele fosse um monstro. Talvez sempre seria. Mas os monstros podiam aprender. Podiam crescer. Podiam, com tempo e esforço suficientes, se tornar algo mais. E com Sofia ao seu lado, mesmo que apenas às vezes, mesmo que apenas por momentos roubados entre as marés, ele tinha uma razão para tentar. O império de Vittorio Santangelo continuaria. Os negócios continuariam. O perigo, a violência, a complexidade de sua vida escolhida, tudo continuaria. Mas agora havia algo mais. Uma pequena luz na escuridão. Uma razão para escolher misericórdia quando pudesse. Uma razão para pagar suas dívidas, uma vida de cada vez. Porque no final, todos nós somos filhos da noite, tropeçando na escuridão, tentando encontrar nosso caminho para a luz. E às vezes, apenas às vezes, somos afortunados o suficiente para encontrar alguém que nos mostre o caminho. Mesmo que seja apenas uma garçonete com olhos verdes e palavras antigas, sussurrando verdades que penetram mais fundo que qualquer bala, curando feridas que nenhum médico pode ver. Vittorio Santangelo havia desmaiado em seu próprio restaurante, cercado por pessoas que o temiam mas não o amavam. Ele havia acordado para uma vida que precisava ser mudada. E através de palavras sussurradas em italiano antigo, através de conversas roubadas após o horário de fechamento, através do sorriso triste de uma mulher misteriosa, ele havia encontrado algo que pensava estar perdido para sempre. Ele havia encontrado sua humanidade. E embora a jornada de volta das trevas fosse longa e difícil, embora ele tropeçasse e caísse muitas vezes ao longo do caminho, ele agora tinha algo para guiá-lo. Tinha esperança. Tinha propósito. E tinha Sofia. Pelo menos por agora. Pelo menos neste momento. E às vezes, apenas às vezes, isso era suficiente. As semanas se transformaram em meses, e Milão testemunhou uma mudança sutil no império de Vittorio Santangelo. Não era que ele tivesse se tornado macio, ninguém que o conhecia cometeria esse erro. Mas havia uma qualidade diferente em suas decisões agora. Uma ponderação que não existia antes. Sofia trabalhava no La Stella d'Oro 4 noites por semana. Nas outras, ela desaparecia para lugares que nunca revelava completamente. Vittorio aprenderá a não perguntar. Aprenderá que Sofia era como um pássaro selvagem, podia ser apreciada, mas nunca enjaulada. Foi em uma quinta-feira chuvosa de abril que o verdadeiro teste chegou. Vittorio estava em uma reunião com os chefes das outras famílias do norte. Roma, Turim, Gênova, todos haviam enviado representantes. O assunto era delicado. Um novo cartel mexicano estava tentando estabelecer rotas através da Itália para a Europa, e eles precisavam de uma resposta unificada. A reunião acontecia em um armazém abandonado nos subúrbios, o tipo de lugar onde homens poderosos faziam acordos que mudariam o fluxo de drogas, armas e dinheiro por todo um continente. Marco e Giuseppe flanqueavam Vittorio, como sempre, mas havia pelo menos 20 outros homens armados espalhados pelo espaço. Dom Carmine de Roma, um homem gordo de 60 anos com dedos cheios de anéis de ouro, bateu o punho na mesa. Precisamos enviar uma mensagem. Esses mexicanos pensam que podem simplesmente entrar em nosso território? Precisamos matar os emissários deles. Publicamente. Brutalmente. Mostrar a eles o que acontece quando desrespeitam as famílias italianas. Houve murmúrios de concordância ao redor da mesa. Era a resposta esperada. A resposta tradicional. Violência encontrada com violência maior. Vittorio permaneceu em silêncio, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Podia sentir os olhos de todos sobre ele, esperando que o dom mais poderoso falasse. Ou, disse ele finalmente, sua voz calma cortando através do ruído. Poderíamos negociar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dom Carmine olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Negociar? Com invasores? Vittorio, você perdeu seu toque? Onde está o homem que construiu seu império sobre os ossos de seus inimigos? Ainda aqui, respondeu Vittorio friamente. Mas esse homem também aprendeu que nem todo problema precisa ser resolvido com uma bala. Os mexicanos têm rotas que não temos. Têm fornecedores que não temos. Se lutarmos contra eles, será uma guerra sangrenta que custará a todos nós milhões. Talvez bilhões. E se negociarmos? Cuspiu outro chefe, um homem magro de Turim chamado Russo. Pareceremos fracos. Pareceremos inteligentes, corrigiu Vittorio. Pareceremos pragmáticos. Podemos estabelecer territórios, acordar percentuais, criar um sistema que beneficie a todos.
Ou podemos empilhar corpos e esperar que nossos negócios sobrevivam à tempestade de atenção policial que uma guerra atrairia. A tensão na sala era palpável. Vitório sabia que estava arriscando sua reputação, seu status. Homens como Dom Carmine viviam pela antiga forma de fazer as coisas. Violência era a linguagem que entendiam. Mas então Marco, surpreendentemente, falou. O Dom tem razão. Uma guerra agora seria inconveniente. A polícia já está respirando em nossos pescoços por causa daquele escândalo do político no mês passado. Mais corpos significam mais investigações. Giuseppe assentiu, apoiando seu parceiro. E os mexicanos têm conexões na América do Sul que poderíamos usar. Cocaína de melhor qualidade, preços melhores. Lentamente, muito lentamente, a maré começou a virar. Os chefes conversaram entre si em vozes baixas. Fizeram cálculos. Pesaram opções. No final, concordaram em enviar emissários aos mexicanos. Não para ameaçar, mas para negociar. Foi uma vitória, embora pequena, para uma nova forma de fazer negócios. Quando Vitório saiu do armazém naquela noite, cansado mas satisfeito, ele encontrou Marco esperando ao lado do carro. Patrão, disse o grande homem, hesitante. Posso falar com franqueza? Sempre pode. É a garçonete, não é? Sofia. Ela mudou você. Vitório considerou negar, depois decidiu contra isso. Sim. Marco assentiu lentamente. Alguns dos homens estão preocupados. Pensam que você está ficando macio. Que perdeu o estômago para o que precisa ser feito. E você? O que pensa? Marco olhou para seu chefe, esse homem que ele havia protegido por 15 anos, ao qual havia jurado lealdade. Penso que você está fazendo menos inimigos. E no nosso negócio, patrão, isso pode ser a coisa mais inteligente de todas. Naquela noite, Vitório foi direto ao restaurante. Eram apenas 7 da noite, ainda cedo, e La Stella de Ouro estava cheio com clientes jantando. Sofia estava trabalhando, como sempre, movendo-se entre as mesas com aquela graça impossível. Quando ela viu Vitório, algo passou por seu rosto. Preocupação, talvez. Ou reconhecimento. Ela deixou sua bandeja e caminhou até ele, conduzindo não para sua mesa habitual, mas para um pequeno escritório nos fundos que Alberto usava para fazer pedidos. O que aconteceu? Perguntou ela assim que a porta se fechou. Como sabe que algo aconteceu? Vejo em seus olhos. Eles carregam o peso de uma decisão importante. Mas a ressonância magnética, com sua eletrônica ultrassensível, detectava essas distorções e entrava em modo de proteção. Os técnicos especializados nunca tinham pensado em olhar para o contexto elétrico mais amplo do hospital. Estavam focados na máquina isoladamente, tratando-a como um sistema fechado. Trocaram componentes que estavam funcionando perfeitamente porque assumiram que o problema tinha que estar dentro da máquina. A solução não era barata, mas era muito mais barata que comprar uma máquina nova. O hospital precisava instalar um estabilizador de energia dedicado para a sala da ressonância, um sistema que isolasse a máquina das flutuações da rede geral. Também precisavam redistribuir alguns circuitos, garantir que as secadoras e o centro cirúrgico não compartilhassem a mesma fase elétrica. Um eletricista especializado foi contratado. O trabalho levou uma semana. Quando terminaram, a máquina de ressonância voltou a funcionar perfeitamente. Continuou funcionando perfeitamente. Semanas viraram meses sem uma única falha. A doutora Helena apareceu na oficina um mês depois. Trouxe uma carta de agradecimento assinada por toda a equipe médica e uma proposta. Gostariam que Clara e sua equipe fizessem uma consultoria geral sobre todos os equipamentos do hospital, identificando problemas potenciais antes que se tornassem críticos. Ofereceram um contrato de manutenção preventiva, algo que geraria renda estável para a oficina. Foi o início de uma nova linha de trabalho. Outros hospitais e clínicas da região ouviram falar do caso e começaram a procurá-los. Não para trabalhos de emergência, mas para avaliações sistemáticas, para aquele tipo de análise contextual que previa problemas antes que acontecessem. A oficina precisou expandir. Não muito, apenas o suficiente. Contrataram mais 2 mecânicos, ambos jovens, ambos dispostos a aprender a metodologia pouco convencional. Clara desenvolveu um programa de treinamento formal, com duração de 6 meses, onde ensinava não apenas técnicas específicas, mas a filosofia completa de trabalho. O treinamento começava com algo inesperado: história. Os novos mecânicos passavam semanas aprendendo sobre a evolução das máquinas, sobre como diferentes épocas tinham diferentes filosofias de design,
sobre como o contexto social e econômico influenciava a maneira como as coisas eram construídas. Clara acreditava que não era possível entender uma máquina sem entender a época em que foi criada, as limitações tecnológicas daquele momento, as prioridades dos engenheiros que a projetaram. Depois vinha a parte sobre diagnóstico sistêmico. Não era sobre memorizar sintomas e soluções. Era sobre desenvolver um framework mental, uma maneira de abordar problemas desconhecidos. Envolvia exercícios práticos, mas também muita discussão teórica. Clara fazia os trainees analisarem casos históricos, debatendo diferentes abordagens, identificando onde diagnósticos tinham falhado e por quê. A parte mais difícil do treinamento era o que Clara chamava de exercícios de escuta. Ela colocava os trainees na frente de máquinas funcionando e pedia que simplesmente observassem. Por horas. Sem tocar, sem desmontar, sem fazer testes. Apenas observar, ouvir, sentir. A maioria achava frustrante inicialmente. Queriam agir, fazer algo, provar seu valor através de ação. Mas Clara era paciente. Explicava que agir sem entender era como atirar no escuro. Podia acertar ocasionalmente, por sorte, mas não era método confiável. O verdadeiro profissional entendia antes de agir, observava antes de concluir, perguntava antes de responder. Um dos exercícios que ela mais gostava envolvia uma caixa preta. Literalmente uma caixa de metal pintada de preto, selada, com apenas um botão do lado de fora. Quando o botão era pressionado, algo acontecia dentro da caixa, um som, um movimento, era difícil dizer exatamente. A tarefa era descobrir o que tinha dentro da caixa sem abri-la. Os trainees tentavam de tudo. Balançavam a caixa, pesavam-na, mediam suas dimensões, tentavam usar ímãs, lanternas, tentavam escutar através das paredes de metal. Alguns ficavam frustrados rapidamente, insistindo que era impossível saber sem abrir. Outros desenvolviam teorias elaboradas baseadas em evidências mínimas. O ponto do exercício não era realmente descobrir o que tinha na caixa. Era aprender a trabalhar com informação incompleta, a desenvolver hipóteses baseadas em observação limitada, a aceitar a incerteza como parte do processo. Porque na vida real, com máquinas complexas, você nunca tinha informação completa. Sempre havia partes inacessíveis, processos invisíveis, contextos desconhecidos.